Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos fazer a modelagem do Rei Davi, como sempre com a Francilene, ela já está entrando. A história do Rei Davi é uma história cheia de momentos tristes e desafiadores. É muito legal conhecer a história, né, da Bíblia. Oi, boa noite, boa noite, boa noite ao que na estrada. Vamos já começar a nossa modelagem, hoje vai ser muito legal. Oi, Boa noite, bem, boa noite a tudo todos que bem? estão entrando. E aí, Francilene, quanto tempo? Eu já estava fazendo sozinha minhas lives, né? Porque você está me abandonando. Pois é, não é exatamente um abandono. Não, mas está tudo certo, a gente vai se ajeitando. E o importante é estar sempre trazendo o conteúdo, Isso, e a gente muda as rotas quando elas são necessárias, né? Aí eu estava verdade. falando que a nossa modelagem será sobre o rei Davi, e a história do rei Davi é cheia de momentos tristes, né? E desafiadores. Então é muito legal, você estava falando que é conhecer, né? Entre aspas, os personagens da Bíblia e que fazem parte da história, né? Então, que nos trazem grandes exemplos e com quem a gente tem realmente que se inspirar, né? A gente tem que se inspirar, tem que modelar de fato. E, Uhum. eu acho que tem sido muito válido. Então, a gente vai falar hoje do rei Davi, que é uma figura central na Bíblia, conhecido por ser o segundo rei de Israel, né? E um homem segundo o coração de Deus. E Hum. ele nasceu em Belém, era o filho mais novo de Jessé e pertencia à tribo de Judá. Antes de se tornar rei, Davi era pastor de ovelhas, músico e poeta, famoso por compor muitos dos salmos, incluindo o conhecido Salmo 23. Uhum. E Davi é talvez mais famoso pelo episódio em que derrotou o gigante cristão Golias com uma funda, né, e uma pedra. Após a morte do rei Saul, Davi foi ungido e reinou sobre Israel de 1055 a 1015 a.C. E o seu reinado foi marcado por muitas guerras, né, mas também por grandes vitórias e pela consolidação de Jerusalém como a capital de Israel. A gente, pesquisando sobre o rei Davi, eu fiz algumas pesquisas pontuais, como, por exemplo, os principais feitos de Davi, uma das histórias tristes de Davi. Então, a gente vai falar um pouquinho, resumidamente, dos feitos de Davi, né? Os principais feitos de Davi Uhum. incluem a unificação de Israel, que Davi ele conseguiu unificar as tribos de Israel sob um único reino, estabelecendo uma monarquia centralizada. A conquista de Jerusalém, ele conquistou Jerusalém dos jebuseus e fez dela a capital política e espiritual de Israel. A expansão territorial, né, Davi expandiu significativamente o território de Israel, derrotando inimigos como os filisteus, como os moabitas, como os amonitas e os arameus. A organização militar, porque ele criou um exército forte, bem organizado, que foi crucial para suas vitórias militares. E também a cultura e religião. Davi, ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, estabelecendo a cidade como centro religioso de Israel. Ele também é acreditado por muitos dos salmos, que são importantes textos religiosos e poéticos. E, por fim, a administração e justiça.
Davi, ele implementou um sistema de administração eficiente e promoveu justiça, né, em seu reino. Esses feitos consolidaram o reino de Israel e deixaram um legado duradouro, né? O Salmo 23, por exemplo, é um dos mais conhecidos e amados salmos da Bíblia, porque ele expressa confiança e segurança no cuidado de Deus, né? E eu separei algumas frases de Davi, por exemplo, algumas frases de impacto, né, atribuídas a Davi, que refletem a sua sabedoria, fé e experiências de vida, como, por exemplo, quando ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é uma frase que começa no Salmo 23 e que expressa confiança e dependência de Deus como guia e provedor. Uma outra frase dele, quando ele diz, criei, por isso falei, essa citação do Salmo 116, que enfatiza a importância da fé e a conexão entre crença e ação. E uma outra frase é quando ele fala, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É proveniente do Salmo 51, 17, que essa frase reflete a humildade e o arrependimento, mostrando que a sinceridade de Deus, diante de Deus, é valorizada. E a outra frase, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa citação do Salmo 122, versículo 1, que demonstra a alegria e a importância da comunhão, da adoração. E o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É uma declaração de coragem e confiança em Deus encontrada no Salmo 27, versículo 1. E a batalha do Senhor é a batalha do homem. Essa frase sintetiza a ideia de que as lutas e desafios da vida estão sob a supervisão e a providência divina. Então, essas frases refletem a profundidade da fé de Davi, a sua relação com Deus e as lições que ele compartilhou ao longo de sua vida. E elas continuam a inspirar e ressoar com muitas pessoas até hoje. Obviamente que a história de Davi ela é cheia de momentos tristes e desafiadores. Um dos episódios mais dolorosos foi a rebelião de seu filho Absalão. Absalão conspirou contra Davi, tentando tomar o trono de Israel. E Davi teve que fugir de Jerusalém para salvar sua vida, né? E aí a situação culminou na morte de Absalão em batalha, o que trouxe grande tristeza a Davi. E um outro momento difícil foi o episódio envolvendo Batseba. Davi cometeu adultério com ela e, para encobrir o pecado, ele mandou matar o marido dela, Urias. E esse ato trouxe consequências graves, né, para Davi e sua família, incluindo a morte do filho que teve com Batseba. Então, esses eventos mostram que, apesar de ser um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, Davi também enfrentou muitas dificuldades e cometeu erros significativos. Então, é claro que essa tristeza afetou a vida de Davi, obviamente, porque teve um impacto profundo na vida dele, tanto pessoal quanto espiritualmente. E aí, esses exemplos, a gente pode citar alguns, como o luto pela morte, as consequências do pecado com Batseba, a reflexão e arrependimento, o impacto na liderança. Então, assim, ele também teve momentos muito dolorosos, mas ele acabou também encontrando consolo em Deus durante esses momentos difíceis, né? Então, ele utilizou formas, né, para esse alívio, como a oração e a súplica, a escrita dos salmos, a confiança na misericórdia de Deus, a adoração e louvor, o refúgio na presença de Deus. Então, foram práticas que ajudaram Davi
enfrentar suas tristezas e seus desafios, mantendo a sua fé e esperança vivas. Então, foi um pouquinho do que eu trouxe. E aí, Francilene, você pode complementar para a gente. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tô te vendo. Ah, mas eu estou te vendo! Pois é, desde que eu entrei, que eu quero te dizer isso. É isso. Pois é, Ah, não houve aquele problema lá. é, Mas aí é um que problema aqui no não. o Instagram está com marcação. Primeiro, não te entregou, né, Francilene? É Não te verdade, marcou. eu achei incrível isso, porque desde ontem que eu tô curiosa, sempre olhando lá e tal, e nada. Meu Hoje até Deus, eu eu não digo, te não, mandei mensagem porque eu pensei. Ah, às vezes a Francilene não teve o tempo de repostar. Nada. Não me toquei por isso. Mas, pois, enfim. diferente das outras vezes, desde ontem que eu olho, desde ontem à noite, aí hoje de manhã, sabe? Eu de vez em quando, aí Se você nada. tivesse me dado um toque, eu teria te mandado para Pois você é, postar. Mas, mas enfim. pois é. Então, assim, Davi, essa figura de Davi, ela é muito importante na Bíblia, né? Essa questão de dizer que Davi é segundo o coração de Deus, apesar dos pecados grandões que ele cometeu, mas por que que ele era tido como um homem segundo o coração de Deus? Porque ao pecar, ele se reconhecia pecador e ele tinha um amor muito grande por Deus, essa adoração, os salmos que Uhum. ele escreveu, que ele cantou, é de um amor imenso de alguém pelo seu amado. Então, essa confiança que ele punha no Senhor, esperei ansiosamente por Deus e ele se inclinou, ouviu meu grito, me fez sair da cova fatal. Então, ele acreditava de fato que o Senhor é que livrava ele da morte. E mesmo ele se arrependeu amargamente, profundamente do pecado que ele cometeu. E teve as consequências, porque mesmo Deus perdoando as consequências dos nossos atos, elas são inevitáveis, né? Deus Sim. perdoa, mas a pessoa paga as consequências pelo que fez. E Davi pagou. Ele falou que a espada não se apartaria da sua casa. Mas ele também disse que sempre ele teria um descendente para reinar no seu lugar. E de fato foi, teve Salomão, né, que foi o grande rei, e Jesus Cristo ele é da descendência de Davi, né? Então Jesus Cristo era chamado filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi. Esse rei eterno, né, que tem um trono que não tem fim, um reinado que não tem fim. Já profetizou o profeta, né? Nascerá o filho de uma virgem e ele governará sobre a casa de Israel e o seu reinado não terá fim. E é Jesus Cristo esse rei e ele é descendente de Davi, né? Ele é chamado de filho de Davi no Evangelho, Hosana ao filho de Davi. Então, Deus fez essa promessa a Davi, porque ele foi esse homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer o quê? Que não importa, talvez o erro grave que você cometeu, que você tem cometido, mas se você se reconhece pecador, se você se arrepende, busca essa misericórdia de Deus, o amor de Deus é infinitamente maior do que todos os pecados para perdoar. Uhum. Agora, não dá para ficar, né, fazendo vista grossa, achando que eu fiz e acabou e é isso mesmo e eu não estou nem aí. Claro que nessa circunstância, Deus não pode fazer não pode fazer nada se você não se reconhece. Mas como Davi, que cometeu esses graves pecados, mas ele se reconheceu, ele chorou, quando a mulher engravidou do filho e esse filho, Deus disse que esse filho morreria. E ele jejuou ali por 7 dias pedindo que Deus livrasse o filho dele da morte, mas Deus já havia prometido, né, né, já teria dito que a consequência também seria a morte do filho. Mas ele fez a parte dele, ele se arrependeu, ele pediu, ele fez jejum. E depois que não tinha mais jeito, ele lavou a cabeça e seguiu a vida, porque ele sabia que ali era consequência do seu pecado. E é assim, por isso que ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Porque talvez alguém pode olhar, mas como ele pecou e é tido assim, mas é porque realmente ele se reconheceu, ele se humilhou, ele entrou na humilhação. O, o, o Salmo 50, né, que fala dessa misericórdia minha, eu fui concebido na iniquidade, pecador já concebeu minha mãe. E ele ali, ele faz todo um reconhecimento
se humilha de fato, né? Pede misericórdia, misericórdia minha, tem piedade de mim, meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor. Então ele se reconhece. E nós somos chamados realmente também a isso, nas nossas culpas, reconhecer as nossas culpas, né? Porque diante de Deus, todo homem é falso. Diante de Deus, toda pessoa comete pecado, porque só Ele é santo. Só que nós somos chamados a ser santos também, mesmo dentro do nosso pecado, da nossa desobediência, nós somos chamados a ser santos. E o que é ser santo? É cada dia ser melhor do que foi ontem. É cada dia reconhecer, dentro da minha fraqueza, que eu preciso da proteção de Deus, eu preciso da ajuda dEle. Que Ele me deu todas as capacidades, mas eu me torno bem mais forte apoiado nele, apoiado na sua misericórdia, no seu amor. Né? Então, a figura de Davi ela é muito importante na Bíblia. E a Bíblia é um livro assim que ela não esconde, né, os pecados dos grandes homens da história, né? Porque tem tudo a ver com a nossa vida, né? A nossa vida diária, né? Desde às vezes nós cometemos erros, nós cometemos acertos e somos chamados a não nos escandalizar também com o outro, mas olhar para nós, ver naquilo que nós podemos melhorar, naquilo que nós podemos buscar a Deus assim para que Ele nos ajude a sair dos nossos enganos muitas vezes, daquilo que nos limita, daquilo que nos torna vítima, daquilo que nos faz nos afastar de Deus e olhar para nós mesmos, olhar para nós, olhar, que eu não posso, que eu não sei, que eu não consigo. Não, mas sempre olhar para Deus. Davi, ele poderia ter olhado para ele no sentido de que não ia conseguir sair dos seus pecados, mas ele olhou para ele como um pecador e principalmente olhou para Deus e acreditou na potência que Deus tinha de tirar ele do charco de lodo, da fossa, como ele fala, né? Ele fala muito disso, tirou-me do charco de lodo, tirou-me da fossa da morte, né? Tirou-me do Sheol, que tudo são palavras que nos remetem a queda, né, a lugares longe de Deus. E ele acreditou que Deus era capaz de tirar ele de todas essas coisas. E se a gente for olhar nos Salmos, quanta declaração que Davi faz a Deus, ele bendiz de fato a Deus, ele diz que Deus é grande, que Deus é bom, que Deus é poderoso. Então ele exalta o nome de Deus. Por isso que é esse homem tido como segundo o coração de Deus. Nós também podemos ser uma pessoa também segundo o coração de Deus, que fala bem de Deus, né? Nós somos chamados a falar bem de Deus, a dizer que Ele é bom, a provar que Ele fez isso, que nos tirou dali, daqui, com provas concretas. Nós podemos ter isso concreto na nossa vida. Só fazer memória do que Deus já fez, né? Porque quantas coisas Ele já fez por nós. E a gente precisa realmente, como Davi, fazer memória daquilo que Deus já fez conosco. Dizer, ó, Deus é bom, Deus me livrou aqui e ali, nessa situação e em outra. Cada um tem suas situações concretas que pode falar bem de Deus. Então é isso, Deise. Assim, é uma figura muito amada, a figura de Davi na Bíblia, e também de grande, né? Grande exemplo para nós, exemplo de homem que pecou, mas que se reconheceu, e que possamos nos encontrar também nessa figura de Davi aí, de buscar todos os dias ao Senhor, né? Porque ele que ouve a nossa prece, nossos gritos, nossos prantos, ele diz, né? Pois sou forasteiro junto de ti, ele diz, ouve a minha prece, Yahvé, ouve meus gemidos, ouve os meus gritos. E quantas vezes nós estamos na angústia, e a ele nós devemos buscar, né? Tem os salmos que... os salmos, eles são essas orações que a gente deve buscar nos momentos de angústia, no momento de alegria, no momento de dor, de fraqueza. Buscar, tem um salmo para cada situação da vida, né? Que a gente pode estar se utilizando dos salmos para elevar a Deus as nossas orações. Porque falar com Deus, orar ao Senhor, não é ter uma prece pronta, decorada, mas você pode elevar ao Senhor aquilo que você sente no íntimo do seu coração. Abrir o coração. E os salmos, apesar de já estarem escritos, mas cada um é próprio para uma situação que a gente está vivendo. Tem os salmos de alegria, de exultação, tem os salmos de dor, de pedido de misericórdia para quem pecou, de bendição, de bendizer a Deus. Então, são 150. Então, é um para cada situação da vida. E um serve para várias situações. Então, é muito bom. E até o próprio Salmo, mesmo que ele já seja
algo pronto, mas você pode, através do próprio salmo, trazer para a sua realidade, né, Francilene? E a partir dali você adaptar a sua necessidade, abrir o seu coração para Deus. Quando você fala de que ele exaltava o nome do Senhor, a bondade do Senhor e tudo mais, é porque nós temos a tendência de só exaltar o Senhor quando algo de bom acontece, mas nas circunstâncias mais difíceis, a gente faz o quê? A gente questiona, né? Então, ele teve essa humildade, como você falou, de reconhecer as suas ações, né? Então, e tem uma grande diferença que a gente sempre fala que é a diferença do perdão, que não exclui a disciplina, né, Francilene? Deus sempre vai perdoar, mas o que nós fizemos, qualquer coisa que a gente faça, vai ter uma consequência, seja boa ou ruim. Então, o perdão é diferente da disciplina. E como a gente acha que não, que Deus não pune, que Deus não isso, não. Deus é punitivo no sentido de que ele é disciplinador. Então, o seu perdão, ele pode estar garantido, mas antes disso, você tem que reconhecer. Você tem que se humildar e reconhecer a sua ação que você fez que não agradou a Deus. E certamente ele vai te perdoar, mas a consequência do seu ato, ela não está, você não está livre disso. Então a gente tem que deixar isso claro, né, que o perdão é diferente da disciplina. Tem um salmo, o Salmo 1, versículo 1, Francilene, ele fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a gente for esmiuçar, porque essa passagem fala da importância de escolher bem as companhias e os conselhos que seguimos. Então, quando ele diz bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, aqui o bem-aventurado significa abençoado ou feliz. Então, essa frase sugere que a pessoa que evita seguir os conselhos dos ímpios, que são pessoas que não seguem os caminhos de Deus, será abençoada. E quando ele diz nem se detém no caminho dos pecadores, isso significa que a pessoa ela não deve se associar ou se envolver com aqueles que praticam o mal. Detém implica em parar ou permanecer, sugerindo que não devemos nos demorar em lugares ou situações onde o pecado é comum. Então, aquilo que nós fazemos que não é agradável, que é ruim, nós não devemos nos demorar nessas situações, né, Francilene, nesses lugares. Por isso também importa que os nossos resultados, com certeza, dependem dos lugares onde frequentamos, das pessoas com quem nos conectamos. Então, para concluir esse versículo, quando ele finaliza dizendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, assentar-se aqui simboliza fazer parte de um grupo. Escarnecedores são aqueles que zombam ou ridicularizam os outros, especialmente os justos e os ensinamentos de Deus. Então, a passagem aconselha a não se juntar a esses grupos. Então, nós temos que ficar atentos com quem nós queremos nos conectar. E isso importa não só situações, lugares, pessoas, e para que a gente não se demore nesses lugares e nem com essas pessoas. Então, é muito importante a gente saber aonde a gente está se infiltrando, vamos dizer assim. E porque a gente pode... muitas vezes e quase sempre o ambiente nos molda, né, Francilene? A gente fica atento a isso, porque muitas vezes a gente pode agir de uma forma influenciada por uma situação que naquele momento a gente, vamos dizer, saiu da racionalidade. Então, é isso. Ficar atento às nossas ações, porque elas realmente refletem reações e as consequências virão boas ou más. E é isso, se você quiser finalizar, fica à vontade. Eu finalizo aqui com esse salmo, porque realmente esse versículo ele ensina que a verdadeira felicidade e bênção vem de evitar más influências
e buscar a companhia de pessoas que seguem os caminhos de Deus. Então, é um chamado para viver uma vida de integridade e sabedoria. Nós temos exemplos aí em que a gente possa se espelhar. É isso aí. Eu, assim, tem muitos salmos na Bíblia, assim, maravilhosos. Eu, particularmente, todos os dias, a gente tem uma oração matinal que nós celebramos os salmos. É chamado pela igreja como laudes, que é a oração da manhã, né? E todos os dias tem um salmo, de maneira que tem alguns que eu já tenho gravado assim no coração. Por exemplo, tem um que eu sempre falo um versículo dele pela manhã. Ó, meu Deus, sois o rochedo que me abriga, meu escudo e proteção em vós espero. Então, sempre ao amanhecer, quando eu acordo, esse salmo ele vem já e eu recito esse versículo. Sois o rochedo que me abriga, meu escudo e proteção em vós espero. E assim, tem muita riqueza nos salmos, né? E você que talvez diz, eu não sei rezar, eu não sei orar. Você pode estar se apoiando nos salmos, né? Buscando o salmo, um versículo que você possa estar sempre recitando, né? Outro também, meu Deus, não nos tirei vosso favor, né? É também um versículo de outro salmo, também ele vem sempre assim automático, porque e aí, quando ele vem, eu repito de novo, porque é algo que a gente precisa do favor de Deus todos os dias, né? Não nos tireis o vosso favor, não tire de nós o favor. Naqueles bustos lá, né, fala muito sobre isso, do favor de Deus, né? Que é esse favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Senhor está sempre com o seu favor sobre nós. E tem esse versículo que eu sempre repito: Senhor, não nos tireis o vosso favor. E de fato, nós precisamos do favor de Deus. Então, que você possa, assim como Davi, se colocar diante de Deus na sua humildade, na sua necessidade, na sua angústia. Nos momentos mais sombrios, mais difíceis, que você pensa que está sozinho, que você possa recorrer ao Senhor, elevar a Ele a sua prece, o seu suspiro. Talvez a prece nem sai, mas o seu suspiro, tem piedade de mim, me ajuda. Pede ajuda ao Senhor, porque Ele é esse que ele não dorme nem cochila, já diz um salmo. Eu sempre repito isso aqui com os meninos, né? O guarda de Israel, ele não dorme nem cochila, que é o salmo que diz: levanta os olhos para os montes, de onde me vem o auxílio? O guarda de Israel, ele não dorme nem cochila. Quer dizer que ele está atento o tempo inteiro, em qualquer lugar que você estiver, qualquer momento da noite, do dia, o Senhor está sempre atento às suas orações. Então, que você possa realmente levar a Ele a sua prece, o seu lamento, a sua dor, a sua angústia, o seu pedido, os seus planos, os seus projetos. Tudo você coloca diante dele que ele responde. Talvez dando um alento, vai consolando o seu coração no momento da angústia. Eu digo isso por experiência, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre as suas promessas. E então finalizo com essa mensagem, que você possa realmente se apoiar no Senhor e colocar nele toda a sua esperança. Porque é o único que não decepciona, é a única esperança que não decepciona, é se você colocar no Senhor. Tá bom? Isso aí, gente. E a você, Daisy, um grande abraço, né? Espero que a gente continue fazendo nossos momentos aqui na quinta-feira. Eu acho que a partir da próxima semana vai se ajeitando por aqui. E a gente vai Ótimo. vendo, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada a presença de todos. Marcelene, um beijo. E Beijo até para a próxima você. semana, se Deus quiser. Tchau, Até. gente. Tchau. Um beijo para a Natália, que está aí assistindo. Para todos. Tchau, pessoal.